sorrir, de brilhar, né? Então, Vozes de São José, arte que conecta passado e futuro. E conectando com São José, agora, antes de voltar aqui para um bate-bola de perguntas aqui, porque, na verdade, eu escolhi duas pessoas de liderança que representam até você, independente do seu segmento. Desde já, eu tenho que agradecer muito à secretaria, né, em nome do nosso grande Lucas Rabelo, né, que hoje tem aqui o Heitor como representante, né, com a gente aqui, com o suporte de liberar esse espaço numa data tão poderosa, depois que eu vi, dia 20/9, né, que é o Curato de São José, na Serra Acima. Depois que mudou para a freguesia de São José, na Serra, para depois chegar no município emancipado de São José do Vale do Rio Preto. Quer dizer, eu cheguei numa data interessante, que marca... Aqui foi a primeira sede da prefeitura. A prefeitura se instalou aqui. O primeiro governo se instalou aqui. Que maravilha, né? Nesse local. E o interessante disso tudo é que o Fabião é enciclopédia. Em vários segmentos, Aí eu vou começar logo com você, depois volto para Marília. Radioativa FM. Hoje, para você, o que é que você conecta do passado da Radioativa que dá essa força e credibilidade no dia de hoje para a Radioativa? Eu conecto, o Beto, a interatividade com o público, a interatividade com os ouvintes. Eu conecto, hoje, eu trago o dial, que você tinha o telefone, quando nós chegamos aqui tinha 80 telefones disponíveis hoje, aí depois surgiram os telefones comuns, aí já começaram a ter muitos, depois, né, você tinha um orelhão, aí você tinha também, veio o celular, né, aqui chegou em 97, por aí, o celular, e a gente começou, a gente trouxe, né, esse passado, essa interatividade do ouvinte, que ele ficava ligado na rádio, para o atual momento, que são as nossas redes sociais, né? YouTube, o X, o Face e o Instagram, e tem o TikTok. Então, nós trouxemos essa conectividade, essa interatividade, e o WhatsApp, nós trouxemos para a internet. Você não tem mais hoje o telefone, a pessoa às vezes corria para o orelhão para botar uma ficha ou cartão para ligar para a rádio. Hoje, você tem a facilidade do WhatsApp. Hoje, praticamente, quase que em tempo real. E a gente, o que eu procurei fazer? Conectar o passado, ou seja, continuar com a interatividade dos ouvintes e para trazê-los, todos eles, para as plataformas digitais da Radioativa. Ou seja, você traz aquele ouvinte que ficava ligando a todo momento, ia para o orelhão correio ou para o telefone fixo, e hoje ele vai pelo WhatsApp, ele vai no Instagram, ele vai no Facebook, ele vai no YouTube, e a gente procura praticamente colocar isso tudo em tempo real. A notícia aconteceu aqui, a gente já está, 5 minutos depois, já está com a informação lá nas redes sociais e também no rádio. O rádio você tem mais a imediatividade, né? Você é mais imediato. Você pega aqui, ligou, pronto, entrou. A rede social você ainda tem que preparar texto, mas é praticamente nos mesmos moldes, porque eu costumo dizer o seguinte, a maioria das nossas transmissões, e isso também foi um grande desafio, que são pela internet, são todas ao vivo. O pessoal, Fábio, não é melhor você gravar, bota no Rios? Eu costumo dizer o seguinte, transmissão ao vivo, vai do jeito que está, sem filtro e sem edição. Ou seja, gente, sem edição, sem filtro, é do jeito que está e pronto, a transmissão é ao vivo. Você está falando com a pessoa ao vivo, se errar, errou. Não tem essa de você fazer o corte, você botar o riso. A maioria das nossas transmissões. Esses foram os desafios. O outro grande desafio você trazer para o futuro são as nossas transmissões hoje feitas dos estádios. Né? Então, na verdade, a Radioativa ela se renovou e acompanhou essa era da tecnologia. Claro, você tem que acompanhar. Você tem que acompanhar o que está, porque a população está conectada. A população está no celular. Então, a pessoa quer ver o imediato.
Apareceu, pum, clicou ali, o cara, claro, ele segue a gente lá nas redes, lá no YouTube, ele clicou ali e já saiu na Radioativa. Já está na Radioativa. E aquela notícia ali, ela já foi publicada no ar. Então, o que eu quero dizer, essa conectividade do passado, como você disse, com o presente e com o futuro que vai ser, é justamente conectar os nossos ouvintes que ligavam de telefone, encaixá-los aí nessa parte das nossas plataformas digitais e acompanhar o momento. O interessante é que a Radioativa vem com a experiência de caminhada com a inovação. E com isso mostra um diferencial, porque traz experiência para quem está inovando, trazendo novidade e também aprendendo com quem traz lá de trás uma bagagem. Para você ver a evolução das coisas, o passado era fita cassete. Botava lá fita cassete. Depois foi o MD, aí tem o CD, tem uma série de coisas. Para hoje você chegar num computador. Hoje, praticamente, você tem uma rádio remota. De um celular, você pode controlar o computador lá da rádio. Você pode mudar toda a programação. E de um celular, você, além de controlar isso, você transmite com imagem. Isso foi uma inovação que eu vou falar para você aqui. Eu posso te dizer que uma das primeiras emissoras a usar essa câmera dentro do estúdio para transmitir programa. Tanto que as nossas eleições em 2016 foi a primeira eleição que a gente transmitiu através de imagem no debate. Então, o importante disso tudo é sair na frente. É você sair antenado com o presente, claro, e com o futuro. Você tem que observar o que as pessoas hoje estão querendo. Então, a gente procura se adequar ao momento. Não adianta. Imagina se eu tivesse ficado lá no passado, transmitindo só pelo dial, as coisas acontecendo com imagem, com tudo. Você achando lideranças, mas com essa tecnologia, sem enxergar que o futuro está chegando aí e está querendo se juntar. Exatamente. Você tem que se consolidar em todas as transmissões. O importante disso tudo é você levar a informação com credibilidade, com naturalidade. Eu costumo dizer sem filtro, sem edição. É ao vivo, pronto, acabou, a pessoa já ficou sabendo, já está lá. Saber usar, né, Fabinho? Exatamente. Você fala isso, esse ponto aí, saber usar. Foi que a gente estava falando ali fora, eu vou pegar um pouquinho que tu está falando. Eu estava conversando com o Heitor ali, né? E o Vinícius. Que o seguinte, pena que isso que você falou é pura realidade. A gente tem que acompanhar a tecnologia, né? Mas pena também que hoje os adolescentes não pegou a nossa fase lá atrás, entendeu? O passado, que foi muito gostoso ser criança, adolescente, brincar, né? Subir numa árvore, entendeu? Eu sei que a tecnologia tem que estar atualizada e avançada, sim, porque hoje, no meio da internet, no meio do celular, a gente fala mais rápido, se comunica, né? Tu está aqui, eu vou falar lá nos Estados Unidos, entendeu? A gente está com saudade, faz uma chamadinha de vídeo, né? Antes a gente tinha a presença, né? A gente brincava junto, esperava um final de semana para brincar, né? Exatamente isso. E Olha só, Marília, isso que você falou é assim, perfeito. Você colocou, você encaixou, e eu vou puxar um gancho nisso. Por isso que eu estou trazendo esse passado para a tecnologia hoje, mas com um detalhe, sem perder a essência. Isso aí. A essência é essa que você está falando. É você ter a possibilidade de você ligar, de você falar com as pessoas, não de você fazer mecânico. pessoalmente, né? Exatamente. Uma pulsação mais humana, Exatamente. não só digital. Não é só você trazer e botar para digital, pronto, acabou, o mundo é esse. Não, é de você trazer aquilo com aquela essência, encaixar ela na tecnologia, encaixar no futuro. É isso que a gente procurou fazer. Exatamente. É isso que eu tô. Saber aproveitar, né? Exatamente Saber isso. aproveitar esse Exatamente. momento, porque tem pessoas que não sabem, né? Aproveitar, né? A gente vê tem certas pessoas que têm um lado bom e tem um lado ruim também.
entendeu? Que eu falei há pouco tempo, a gente vai numa festa, é horrível, está todo mundo ali conversando, todo mundo, né? Estou falando em geral, está conversando, tem uns que está conversando, outros estão lá, outros estão tirando foto, está filmando, né? E tal. Então, isso é muito chato, isso incomoda, eu creio que incomoda, porque a mim incomoda essa situação, né? Mas é saber usar, entendeu? Saber usar, chegar, conversar, né? Dialogar mais, né? Que está precisando disso. Físico, é isso daí. Eu te contato pergunto, aproveitando esse papo aí, como é que você vê esse crescimento com a tecnologia e o apoio que a mulher hoje consegue ter liderança? Como é que você filtra isso? Para saber usar essa liderança que hoje a mulher tem mais força no mercado, em qualquer segmento. Como é que você vê isso? Olha só, Beto, então, a mulher tem mais força, né? Tem mais poder, né? A mulher é muito mais zelosa. Eu vejo essa parte, né? Não é discriminando a parte do homem, lógico, né? Mas a mulher tem mais cuidado com A mulher tudo. filtra melhor, A né? mulher filtra melhor, entendeu? Eu vejo dessa parte, entendeu? Entendi. Mas o que você tira de proveito disso? Porque hoje você pode seguir, com a força que você tem aqui em São José, usando ou não a tecnologia da internet, o que você vê Marília hoje? A Marília lá de trás, que primeiro capinou, ajudou a fazer o asfalto e hoje consegue andar dando liderança às mulheres. Beto, isso daí é essa passagem, né? Então, a gente, se for falar tudo aqui, não vamos ficar a tarde toda, a noite toda e mais alguma coisa, né? Porque eu sou raiz, entendeu? Eu sou raiz e muita coisa eu peguei. Família grande, como eu te falei, a gente passou por muitas coisas, família, muitos filhos. Então, hoje, eu paro e penso, eu falo assim, poxa, hoje como está todo mundo criado com mais facilidade, né? Porque antes era como se diz, era tudo ali, era muitos filhos, além dos filhos vinham os netos que sempre cuidavam, né? Era uma caminhada meio raiz, sem enxergar que a coisa estava ampliando o crescimento. Isso, e hoje em dia é mais fácil, entendeu? Eu vejo assim, no meu ponto de vista. Hoje as coisas se tornou mais fácil. E hoje eu falo aqui, Marília, por hoje ser as coisas mais fácil, como eu perdi meu pai muito nova, eu gostaria que ele estivesse presente para ele ver isso tudo. E o crescimento, né? Crescimento. E a contribuição que você e outras pessoas... Né? Exatamente. Mas hoje você consegue filtrar e usar legal essa modernidade da tecnologia, de internet e tudo mais? Assim, consigo. Eu sou assim, até eles brigam comigo, porque quando eu estou em casa, eu não ponho a mão no celular. Eu sou para minha mãe... Eu sou para mim, para minha mãe, meu tempo, porque eu não estou em só o emprego fora, entendeu? Eu tenho de casa também. Eu sou dona de casa, entende? Hoje em dia, minha mãe precisa disso, né? Então, moramos 3. Então, quer dizer, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu não fico no celular o tempo todo. Eu primeiro faço aquilo que eu tenho que fazer, para depois eu ver no celular. E eu sempre falo, se eu não estou online... Mandou mensagem e eu não vi, não visualizei, não li, me liga. Me ligou, eu vou ver, entende? Então, isso não, como se diz, eu não deixo de fazer as coisas por causa da tecnologia. Porque tem muita gente alienada, né, Marília? Eu não tenho, eu gosto de conversar. Eu gosto de ouvir piadas, eu gosto de rir, entendeu? Eu gosto disso, Você desse recebeu movimento. bem o crescimento através da tecnologia, mas você botou seus parâmetros. Exatamente, falou tudo, Beto. por aí, É isso por aí. daí, entendeu? Eu tenho limite. Isso aí. Eu tenho limite. E se eu não tiver também, minha mãe, ela cobra, porque ela vira e fala assim, poxa, eu estou aqui, vocês não vão conversar não, vão ficar no celular, então a gente tem que ter o limite, né? Tem que saber Isso o é muito horário bom. certo de usar. Eu aprendi também, tem que ter o limite. E o interessante disso é que tipo assim, Fabinho, que trabalho com comunicação, eu vou ver assim, deve ficar 24 horas no telefone. Não. Até as pessoas que trabalham comigo sabem, mandou um recado pro Beto da Bahia, ele sabe que eu estou pela manhã, X horário, eu estou lá
respondendo todo mundo ou fazendo as minhas coisas. Fora isso, meu celular fica lá largado. Tem pessoas que, quando me ligam 2 vezes seguidas, eu digo, é uma coisa importante, eu pego o celular. Inclusive, eu falo até com a minha produtora, a Rosana Magalhães, e com a Luciana. A Luciana Lins eu falo bem pouco, porque a gente é muito objetivo. Ela, tipo assim, eu mando um recado para ela de manhã, ela fala, Beto, não me cobre resposta na hora, então já mando programado. Lu, ó, à noite eu quero essa resposta disso, 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 ó, tem que ter esse roteiro. Ó, vamos fazer uma seleção do que a gente pode fazer de pergunta e resposta, quais os quadros do programa, enfim, mas não ficando alienado ao celular. Porque hoje, e as pessoas também não sabem usar, porque ter um celular na mão com a tecnologia, você tem uma Rede Globo, uma Record, uma SBT, uma Rede TV na mão, porque de acordo com a classificação de cada emissora, é de acordo com o conteúdo que você oferece. Se você quer ter muita qualidade, você é uma Rede Globo com sua TV na mão. Mas se você não tem muito conteúdo, é muito blá, 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 você já vai lá para baixo com a emissora que tem pouca potencialidade e não dá muita audiência. Então, você que dá qualidade à sua emissora. Eu tenho a emissora na mão. Tem hora que eu sou Rede Record, mas a maioria das vezes eu sou Globo Platinada, porque eu só entro com conteúdo e não fico alienado a seguidores. Estou em torno de 7 mil seguidores e alguém, às vezes chegam lá e falam assim, eu acho que você deveria fazer isso. Eu falei assim, pô, interessante, por que você não faz? Porque eu não estou aberto a ter opinião sua como eu devo fazer, porque eu sou original. Se você vê que eu não assimilo o que eu estou te mandando, você está na emissora errado, meu amor, procure outro, pode sair daqui. Entendeu? Tipo, personalidade. Então, se você não curte o Beto da Bahia com o que oferece, é porque você está no Instagram errado, que é a minha TV. Então, é isso, é mostrar identidade, porque aí você ganha respeito. Exatamente, Beto, isso. Identidade, você falou num assunto importantíssimo. Eu, para te falar a verdade, eu uso a trabalho. Se eu não tiver... Tanto que eu ainda falei assim, bom, nós vamos estar agora nesse programa, eu vou tirar meu celular. Não foi isso? Eu me concentro. Isso daí é certo, o que você falou, deixar o celular de lado. Podem me ligar, podem Certo. fazer o que for, mas eu Eu não vou porque eu estou lendo o roteiro. Não, claro, eu não vou dar importância. A importância é uma ferramenta, mas às vezes eu acho que a essência de você falar com a pessoa, de você olhar, de você ouvir a voz, exatamente, é uma coisa muito fria. É uma coisa que hoje eu aprendo a lidar com a tecnologia. Uso o celular para trabalho. Eu também. Igual você falou ali, é trabalho. Eu, como tenho trabalho de casa e tenho do colégio, no momento que eu entro, meio-dia, tu vai me ver online até 10 da noite. Porque eu tenho o grupo da família, tenho famílias longe, tem família, tem o grupo dos pais, tem o grupo dos alunos, tem da turma, tem dos meus diretores. Então, eu estou online. Você vai assim, poxa, Marília falou mentira ali. Não, depois eu vou recapturar o que eu falei. Depois de meio-dia até 10 da noite, vai me ver online. Porque é um pai me ligando, eu tenho que ligar para o pai, porque o aluno está passando mal. Então, quer dizer, ali eu estou online o tempo todo, vou ficando online até... Entendeu? Às 22, às 23 horas, né? Porque, de repente, eu estava a trabalho, mas não deu para me responder a todo mundo, né, Beto? Como ele sabe aqui... Eu já sei, porque eu mando mensagem de manhã para ela e eu sei que ela vai me responder de tarde. Eu dou boa tarde para ele, eu sempre faço isso com meus amigos, né? Só quando eu estou fazendo uma caminhada, alguma coisa assim, quando eu trago o celular... Aí eu vou respondendo mais cedo. Mas o que o Fabinho falou é pura realidade. A gente tem que... como que é? É a nossa ferramenta de trabalho. Né? Saber usar de forma correta. Saber usar de forma correta, isso daí. Esse negócio de ficar o tempo todo bisoiando, a palavra assim, bem baiana, as redes sociais de cada um e de outro. Olha que eu tenho um quadro de fofoca, mas nem por isso eu ando olhando o Instagram de quase ninguém. Às vezes você é egoísta, às vezes. Às vezes pessoas fazem até homenagem para mim em Instagrams de 2, 3 milhões e eu nem olhei. Só vejo depois que tem lá um vermelhinho lá de guia. Aí eu digo, e amiga, desculpa, ou não sei quem, desculpa. Como é o secretário de Cultura lá do Rio de Janeiro, que manda mensagem para mim, olha, parece que eu estou desenhando o secretário de Cultura. Mas ele já sabe que ele sabe que eu não fico com o celular o tempo todo na mão, então ele já entende a minha posição. Aí agora vamos fazer uma pergunta aqui, uma sabatina de resposta objetivas, que eu acho que você é um advogado e jornalista, né? E, na verdade, através do Fábio Guerra foi que me instigou a fazer jornalismo no Rio de Janeiro.
porque eu sou formado em educação física, parei com a educação física e num desafio de ir para Salvador transmitir para a Rádio Ativa. E lá, na minha terra, eu senti que tinha barrismo, porque eu era um baiano que estava trazendo a comunicação de uma rádio do Rio de Janeiro, e eu senti muito barrismo e preconceito e discriminação. E eu falei, eu vou fazer jornalismo, porque eu quero voltar aqui ainda, com meu DRT lindo no peito, para aquele que tentou me diminuir e engolir. E saber que aquele momento que ele tentou me diminuir, ele me fez abrir os olhos e eu saí da zona de conforto. Que eu fui 2 anos com transmissão para a Rádio Ativa, mas, na verdade, foi vaidade de alguns jornalistas, porque, como eu gosto de ser muito comunicativo, eu estava falando com minha amiga, com a minha produtora Rosana, eu digo, Rosana, até as pessoas mais negativas eu trato bem e faço ela enxergar o lado positivo dela para ela acordar um pouco. E foi isso que eu fiz, porque quando eu cheguei em Salvador, eu caí na graça de um governador do estado, que era o Rui, é conhecido da minha família, então ele me deu liberdade no camarote dele. E o prefeito, que era Antônio Carlos Magalhães Júnior, também era meu amigo. Agora, o jornalista que fosse no camarote do prefeito não podia do governador. E eu fui o único jornalista que podia fazer os 2 camarotes, porque eu tinha amizade com os 2. Você foi nos 2. E eu no gravador da Rádio Ativa, eu fiz matéria para outras rádios, que me pediram para o governador. Falei, Fabinho, eu vou usar o gravador daqui, essa matéria, apaga aí, pelo amor de Deus, porque... Né? Então, é tipo assim, é saber ter jogo de cintura, saber chegar chegando. Eu nunca tomei partido de nenhum político, eu sempre respeitei todos os políticos. Tá? Então, o político, quando entrou, se ele é um bom técnico, ele vai saber reger a equipe de futebol dele no campo de futebol, que é nosso, porque a cidade é nossa, é nosso campo de futebol. Só que a gente delegou ele para ser o prefeito, no caso técnico de futebol, e cuidar dos nossos jogadores, que é a cidade. Então, ele deve obrigação a nós, porque nós botamos ele lá. Mas eu sempre respeitei todos, nunca julguei nenhum deles se está administrando a equipe de futebol, que é a cidade, de forma correta. Mas eu sempre fiz contribuir, dizendo, aqui a dificuldade, você vai encontrar vários lombares e vários buracos, e você vai ser muito desrespeitado e criticado. Por que não você ir pela lateral? De vez em quando, você engolir um sapo vale mais a pena do que ser soberbo. Eu aprendi o seguinte, para iniciar, ainda mais política, a gente tem que saber caminhar atrás. Quando digo caminhar atrás, é olhar a gestão anterior, se foi bem feito ou não, porque já sabe as fraquezas da gestão anterior. E aí você aprende a caminhar e pode falar, agora eu vou andar do lado ou na frente, atrás, nunca mais, porque eu já aprendi com o atrás, que foi lá atrás. Por isso é conectar o passado com o futuro. Então, eu sempre busco a Deus e as minhas professoras de comunicação, que é ter sabedoria divina para diluir qualquer tipo de assunto, mesmo sendo um repórter irreverente, descontraído, mas num momento de seriedade, mostrar com a descontração que eu também sei ser sério nas minhas colocações. Entendeu? Aí eu quero saber de Fabinho o seguinte. Fabinho, vou fazer essa pergunta para você. Como é que você enxerga a comunicação atual? E o que é que você tira de proveito para a Rádio Ativa, para oferecer com a experiência do passado, para conectar no futuro? Bom, você falou como eu enxergo a comunicação atual. A gente hoje enxerga, eu vou falar para você, a minha profissão muito até deteriorada, em face de que hoje, qualquer um pega um celular e fala, sou repórter. Aí o cara faz uma matéria descabida, entra na vida da pessoa com fofoca, com intriga, vai para uma rede social, fala o que quer. Eu vejo certos momentos, desvalorização da profissão do jornalismo. E o que eu entendo é o seguinte, você quando faz jornalismo sério, você coloca uma matéria, quer seja tanto no rádio, na própria TV ou na rede social, muitas das vezes as pessoas não dão tanta importância se não for uma matéria chamativa, uma matéria de tragédia, uma matéria de um crime, alguma coisa nesse sentido. Mas hoje eu vejo muitas pessoas pegam o celular, vão para a internet, falam mal da vida dos outros, procuram não ir achando que é jornalista. Então, assim, eu vejo uma deteriorização muito grande. De você trazer isso do passado, é a minha experiência, que eu te disse. Então, o diferencial também, né? Claro, o diferencial, olha só, Beto, a prática com a teoria. Na teoria, onde eu lá atrás, em 93, 94, 95, 96, onde eu me formei jornalista, os ensinamentos de quem foram meus professores, Alexandre Garcia, pessoas
renomadas aí no mundo do jornalismo. Comunicação. O que acontece? Que acontece com essas pessoas? Vários estágios também. Você aprende a ser imparcial, você aprende a apurar a notícia de uma forma que você, por exemplo, o fulano atirou no cicrano e não sei o quê. Ele é culpado porque ele atirou, mas você não procura qual a hora, o horário, por que foi. Mas aí é que mostra o diferencial do todo mundo querer ser repórter a ser jornalista. Exatamente. E aí Todo muitas mundo pode. pessoas acharam, não, estou na rede social, eu vou fazer aqui, aí fala de uma pessoa indiscriminadamente, não sabe o que aconteceu. Eu, por exemplo, para mim pegar uma informação de fonte fidedigna, de fonte que realmente que ela seja realista, eu vou buscar outras, eu estudo, eu vejo, antes de você colocar. Entendeu aquela matéria? Então, o que eu posso ver? Que muitas pessoas hoje não fizeram aquele dever de casa lá atrás. Isso é o diferencial. Aquilo lá atrás, que às vezes perrengue, você fala, de passar perrengue. Perrengue você está assim. Aí você vai entrar no ar, já aconteceu, o microfone não funcionar, caramba. O que eu vou fazer? Então, o microfone não funcionou para mim entrar no ar. Então, eu tenho que fazer o quê? Ali tem um orelhão, ali tem um telefone. Pô, deixa eu usar aí teu telefone sem fio. Quantas vezes já fiz isso? Ali na praça mesmo, né, Maria? Aí é jogo de Me cintura, empresta aí. né, Fabrício? Aí você, tem que passar essa informação agora. Ela tem que entrar no ar agora. Então, esse é o diferencial, entendeu? De você trazer, volto a dizer, do passado para o futuro. Então, eu tenho a essência de buscar com responsabilidade a notícia, de saber para onde que eu estou dando, de muitas das vezes não é nenhum caso de omissão. Por exemplo, já aconteceu muito aqui de uma família perder um ente querido num desastre, você ter que segurar aquela situação de uma forma branda, de você controlar, de você não... não, hoje é tudo por notícia, tudo por seguidor. Eu não estou preocupado com o seguidor. Eu não estou Infelizmente, preocupado. hoje, muita empresa à frente está mais ligado à quantidade de seguidores, não ao conhecimento e à experiência. O cara olha lá no site, o cara olha lá, tantos seguidores. Então tá legal. Então esse aqui que tem que ser, porque é o seguidor. Mas ele não se importa quem são os seguidores. Quem são esses seguidores? Então, é o que eu volto a dizer. Fabinho, as pessoas estão preocupadas, Beto, com seguidor e aparecer para aquela Fabinho, entendeu? desculpa te Tudo à interromper. custa de seguidor. Deixa eu te Então, interromper. até compra seguidor. Deixa eu interromper para poder a gente ser mais objetivo. Hoje, eles aceitam dessa forma, mas mais na frente eles veem que o barato sai caro. Exatamente. Porque o barato não tem conhecimento e ele trocou o barato pelo caro, Sim. que seria conhecimento e crescimento. Agora, para fechar, com objetividade, qual a mensagem que você gostaria de deixar para os ouvintes da comunicação que hoje estão laçados e unidos com a comunicação da TV e do rádio? Eu queria deixar aqui em primeiro lugar, né, falar com que nós, eu vou ser incansável de levar a informação com clareza, com transparência, com responsabilidade, com imparcialidade. Eu vou ser incansável nisso. Esse é o recado que eu dou para você, que continue sempre apostando no nosso trabalho, que é um trabalho sério. Eu aceito todas as críticas, tudo que vocês puderem, que vocês quiserem trazer de coisas boas. Eu digo que a melhor pessoa é a pessoa mais inteligente, não que eu estou me chamando de inteligente, mas a melhor pessoa é aquela que sabe ouvir. Exatamente. Então, você sabe ouvir todos os segmentos. Eu deixo aqui uma mensagem. Acreditem no nosso trabalho, continuem acreditando no trabalho da Rádio Ativa. Nós vamos completar 30 anos. As nossas redes sociais, elas são altamente policiadas, eu faço revisão em tudo. Eu sou incansável em levar as coisas com transparência, responsabilidade e, claro, principalmente com o melhor, fazendo o melhor para o crescimento da cidade e o melhor para a população, que a população acredite no nosso trabalho e tenha o nosso trabalho como entretenimento e como uma forma de interagir, levando seus anseios, como eu disse, emoções,
opiniões e também, às vezes, muitas das vezes, as suas indignações. Estamos lá para isso, para ser sua voz, para ser o seu ouvido nos momentos mais difíceis e alegres também. Para o povo que quiser assistir a Rádio Ativa através do canal do YouTube ou ouvir através do site ou das redes sociais. Solta para a gente. O site ativafm.com. Você clicou lá, ativafm.com, tem um site com todas as notícias em tempo atualizado. YouTube, se inscreva no nosso canal, @radioativa 1049. No X, @radioativafm 1049. No TikTok, @radioativafm 1049. No Facebook, Ativa FM 1049, São José. E também no Instagram, @radioativafm 1049. Pô, que legal. Marília, vou fazer uma última pergunta para você, depois as considerações de você mandar uma mensagem também. Nessa movimentação da força da mulher, como é que você vê hoje a mulher sendo liderança e qual a mensagem que você deixaria para as mulheres e para os jovens que ainda lhe vê como força de voz feminina em São José do Vale do Rio Preto? Olha, Beta, hoje as mulheres são assim muito independentes, né? Elas correm atrás, elas não esperam cair, entendeu? Elas sempre correm atrás, são espertas, são muito espertas para isso, né? Como se diz, o mercado hoje melhorou muito, né? Melhorou bem do passado. Então, quer dizer, hoje em dia as mulheres são muito dependentes. Foi como eu te falei, não deixa a peteca cair, entendeu? Não espera e teve bastante mudanças, né? Como a gente estava falando aí, do passado para o presente, né? Mas é isso daí. E o que eu deixo aqui, né? Uma mensagem pequena, que continua sendo assim, sempre brilhando, sempre com a força, sempre com a emoção, né? E correr sempre na frente, nunca atrás, nunca do lado, nunca esperar nada por ninguém. Sem cobrar que você responda automaticamente, mas fale as suas redes sociais. Porque não cobre automaticamente, não. Ela vai olhar depois, mas ela vai olhar com consistência. Olha, vai rir muito minha rede social. Literalmente, meu Instagram, como eu te falei, eu sou mais ligada o mais fácil, o mais rápido, que é o WhatsApp, tá? Me cobram muito pelo Instagram. Meu Instagram, Tucai Durim, tem nada, entendeu? Não mas tem lá, tá registrado. Tá registrado, entendeu? Tá lá, mas eu não tenho, como eu te falei, tá? Essa obrigação de ficar não, eu vou pedir, vou seguir, eu não tenho, tá bom? Eu não tenho. Marília Viana, isso daí, com 2 N's. Porque eu botei com N, ela, olha, amigo, pode botar com N, mas... Você sabe, né? Mas é com 2 N, amiga, é com 2 N. Ó, nesse registro todo que a gente está fazendo aqui, a minha produtora vai trazer aqui, a Rosana pode entrar aqui, que eu costumo fazer isso no programa, que ela entra, tem luz na passarela, que a boa é ela. Me dá aqui os 4, obrigado, tá, Rô? Obrigado. Nesse registro todo, antes de qualquer coisa, que não acabou ainda tem um outro registro de uma pessoa muito especial, que tem voz em São José, que já foi, quase crucificada, mas não largou a peteca, vai estar aqui com a gente. Mas antes de qualquer coisa, a gente mexe muito com o celular, com a internet, com o computador. Mas o bom é ter uma bela caneta para registrar raiz no papel. Então, tem aqui, ó, uma caneta registrando esse momento, né, que é Vozes de São José, conectado ao passado, ao futuro, né? E, Fabinho, 2 para você. Obrigado, depois eu vou te dar mais algumas para você sortear lá na rádio. Marília, poderosa, aqui, 2 também, tá? Amigo. Você possa, para não esquecer de mim, a verdade é essa, não esquecer do seu amigo nunca, né? Porque a gente está super ligado, né, fazendo acontecer. Quero agradecer a participação do Fabinho, a participação da Marília, mas não acabou ainda tem um relato que eu vou registrar aqui, maravilhoso, de uma pessoa. Então, quero agradecer, vai rolar um coquetel ali, vocês podem até ir para o coquetel, que eu vou ter que terminar ainda fazendo um relato com uma pessoa que é força em São José, né, que já sofreu muito, mas não perdeu a sua essência. Eu quero trazer essa pessoa aqui, tá, Fabinho? Vou levantar para agradecer. Agradecer a vocês dois. Obrigado. E estamos sempre juntos, que eu sei que eu posso contar com a minha rádio. Tá.
Radioativa é a sua casa e nunca deixou de ser. Aliás, não só a sua casa, a casa do povo também. É verdade. Mari, Obrigado, meu amigo. ai, que Obrigada delícia. pela essa presença maravilhosa. Tem um coquetelzinho Sempre fomos ali. amigos, Podem ir né? lá, porque eu vou fazer um relato aqui com a nossa companheira de cidade. Então, falando em companheira de cidade, eu vou levantar como eu recebi, né, a Marília, ou... Pode passar, Fábio, tranquilamente. A intimidade que eu tenho, eu posso chamar de Leca, posso chamar de minha amiga, de guerreira vencedora. Ela, a nível Brasil ou de mundo, é a primeira a registrar o nome dela, né? Eu estou falando a primeira trans que de São José, uma cidade tão pequena, mas aconchegante, tem essa representante que também tem a história conectada ao passado, ao futuro. Chegue para cá, eu não sei se for, eu vou chamar de Leca e aquela se apresenta, por favor, minha amiga, minha irmã. Ai, que delícia ter você aqui. Vamos sentar aqui rapidinho, porque eu tinha que registrar quando eu te convidei, né? Ela veio toda poderosa. Leca, né? Que foi a primeira a mudar o nome e ainda confundiu o juiz, porque na hora ele perdeu o raciocínio, achando que a pessoa que estava lá brigando por mudar a identidade, né, de gênero no nome, já estava presente e ele já julgava uma coisa totalmente diferente. Como é que é isso? Muito obrigado pelo convite, fico muito honrada. Você é uma pessoa muito querida, que a gente já se conhece há anos. Realmente não foi, como você mesmo disse, não foi fácil. Eu tive 4 irmãos que eram homens, né? Venho de uma família muito grande, que é a família Werneck. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não perder a sua essência de ser quem você realmente quer ser. Eu sempre fui isso, eu não saí daqui uma pessoa e voltei outra. A minha transição foi dentro dessa cidade, onde todos puderam ver que a minha força foi maior do que o preconceito. E realmente aconteceu isso. Na minha última audiência, o juiz, eu entrei e o promotor, o defensor público que estava lá, no lugar da minha defensora, doutora Fernanda, que eu agradeço muito por ter conseguido isso, foi em 2012, e ele perguntou ao juiz se eu era advogada, né, da suposta transexual, e o juiz falou que não, que era eu. E ele fez uma brincadeira, e naquele momento eu perguntei para ele se ele estava pensando que ele iria ver, não discriminando, porque cada um tem o seu lado, mas existem pessoas que vão para outro pavimento, né? Vão para a prostituição, infelizmente, mas porque o mundo leva essas pessoas para isso, tem que sair de casa porque, às vezes, são molestadas por pessoas da própria família. E, nessa hora, ele disse para mim que eu seria a primeira transexual e que ele estaria colocando o nome dele na bandeja, porque, na minha certidão de nascimento, existe um fato que ele poderia ter colocado indefinido, o sexo, ou transexual. E ele disse que ele não me via, que ele saberia que ele saberia que eu iria dar continuidade, então ele colocou sexo feminino. E isso, para mim, foi um marco, né? Porque dentro de uma cidade onde 20 mil pessoas, onde a Igreja Católica, o qual hoje eu faço parte, imperava, onde alguns coronéis imperavam, e eu peitar não só a família, como tudo pela minha felicidade, eu acho que eu fiz um bom papel, não me levei para a prostituição, graças a Deus, mas eu tive uma pessoa que me deu um suporte maravilhoso, o qual eu fiquei 41 anos com ela, que foi a minha mãe. Eu perdi meu pai muito cedo, com 6 anos, e a minha mãe, tudo que eu sou hoje, eu devo a ela. Se eu sou essa mulher o qual eu me considero, foi pela minha mãe. A minha mãe sempre me ensinou que o mundo não era fácil e que ela tinha muito medo do que eu poderia encontrar no mundo. E, graças a Deus, eu nunca fui recriminada. Se fui, passou, não lembro, não levo em consideração. Eu penso, igual eu ouvi muito a Marília falando, o Fabinho falando, a gente tem que olhar para frente e a gente tem que ser a gente próprio, né? Eu não atrapalho a vida de ninguém, sigo a minha vida, também não sou ligada a redes sociais, não tomo conta da vida dos outros, porque
a vida da gente já é um tumulto muito grande. Você tem que botar na prática os seus projetos. E hoje, Exatamente. Leonora Werneck. Letícia Werneck. Letícia Werneck, desculpa. Letícia, a minha família tem... Essas famílias têm isso, né? A minha família, o meu pai quis colocar o nome de todos os filhos com a letra L. Então, como também o meu nome masculino era o nome Leandro, e eu nasci no dia de São José, que isso muito me engrandece, e eu falei, bom, eu quero continuar o nome com a letra L, e eu fui fazer uma pesquisa, e Letícia significa, em grego, traz alegria. E eu acho que é isso, para quem me conhece, sabe que é isso que eu trago e tento trazer, pelo menos, para as pessoas. Alegria, felicidade, paz, união, não quero briga com ninguém. Se tem desavenças, todo mundo tem, mas eu não tenho ódio ou rancor de ninguém, porque hoje eu sou uma administradora formada, sou uma pós-graduada em administração hospitalar, mas eu hoje sou técnica de enfermagem. E eu aprendi que você guardar mágoa no seu coração, você ter esse rancor, não saber perdoar. Hoje, Beto, estatisticamente falando, dentro da medicina, o câncer é uma das doenças que mais evolui hoje no mundo, justamente por isso, porque você não sabe perdoar. Perdoar não significa conviver. Eu tenho laços sanguíneos que já estão todos perdoados, mas que eu não convivo, que eu não vou sentar mais à mesa. Não há necessidade, porque hoje você pode ter... eu aprendi isso com... Eu sou católico, mas aprendi isso com o bispo. Sim. Ele falando o seguinte, que existe o amigo que você quer que seja seu amigo e que você tem transparência presente. Mas existe aquele amigo que você quer ter ele como amigo, mas à distância. Mas o gosto do vinho vai ser o mesmo. Sim. Porque talvez, se você trouxer para a próxima, esse vinho pode realmente não estar tão apurado. Então, acho que o caminho é esse. Eu quero te agradecer, tá? Leca, porque é minha Leca, sim, minha amiga, minha irmã. Você tem uma força muito forte como mulher, como determinada, como visionária. E você é nome em São José. Você já participou de vários momentos políticos em São José. Sim. Né? Eu fui a primeira, no caso, a primeira trans também, a fazer uma eleição com as urnas eletrônicas em São José, porque eu era chefe do cartório eleitoral e eu não posso tirar... Eu fiz meu título de eleitor. Exatamente. Eu não posso tirar o mérito do Larry, obviamente, que estava junto comigo, e da doutora Andréia Pachá, que era a nossa juíza da época. Mas eu posso dizer, com toda a humildade do mundo, que eu trouxe as urnas eletrônicas para a primeira eleição de urna eletrônica em São José do Vale do Rio Preto. Amiga classuda, poderosa. Olha só, gente, você também vai ganhar caneta, tá? Para que você não me esqueça nunca. Eu gosto de registrar. O Beto da Bahia pode ir embora hoje, mas tem um registro dele que vai ficar eternamente. Na lembrança dos verdadeiros amigos e de pessoas que vão ter algum fragmento do Beto da Bahia na mão e que lembre sempre que o Beto da Bahia sempre se preocupou em ter voz aqui, tá? Ter voz e ser imparcial sempre. Eu quero agradecer à Secretaria de Cultura, porque hoje a cultura no Brasil é mais respeitada e abre espaço através desse edital a qual eu fui contemplado e estou aqui hoje através de palavra. Como eu disse no começo, eu poderia estar aqui fazendo só uma exposição de fotos, de vídeo, não. Eu queria realmente, um investimento de pessoas que têm vozes do passado e pode contribuir no seu futuro e tá através do conhecimento do presente. Traz a nossa caneta, por favor, para a Leca, minha Rosana. 2 canetas para você contemplar alguém que você gosta muito. Quero agradecer à Secretaria de Cultura, que a cultura brasileira ainda tenha muito mais espaço, que venham mais editais e que você possa dar o retorno ao edital da forma que você achar melhor. A minha forma foi essa, conectar o passado, né, com o presente e com o futuro em São José, através de relatos de pessoas que têm voz em São José. Então, muito obrigado para vocês, espero que vocês curtam e se tirem proveito e saibam realmente filtrar o que rolou aqui, que seja crescimento para a sua caminhada. Muito obrigado, Beto da Bahia, aqui no relato do passado, conectando com o futuro, para que você possa crescer e que eu possa assinar uma gotinha na sua caminhada da cultura. Da nossa terra, da vida,